Portanto, recebendo aqui na nossa live nesse dia o Ivan Zrozinski, depois ele me ensina a falar direitinho como é que é o sobrenome dele. Tudo bom, Ivan? Tudo bem, Helder? Tudo bem? Tudo jóia. O Ivan, Patriotas, pré-candidato santelenense à Câmara Federal. Nós estamos entrevistando vários pré-candidatos, já entrevistamos, vamos entrevistar outros pré-candidatos, tanto para a Câmara Federal, bem como para a Assembleia Legislativa, e se nós tivermos a oportunidade, com certeza vamos conversar também com os candidatos do Paraná ao Senado, ao governo, e coisa mais difícil de acontecer, por obviedade, é conseguir entrevistar os candidatos à presidência da República, sobre os quais a gente reporta as informações que a gente tem, as pesquisas que vão saindo e tal, contestáveis ou não. Ivan Zrozinski, é assim? Ivan Srocinski. Srocinski. Isso aí é o quê? É polonês? Polonês. Eu tive que ir para Curitiba falar com uma polaca para ela me ensinar como que se pronunciava esse sobrenome. Tu nem sabia como pronunciava o teu sobrenome? Fiquei sabendo aos 34 anos de idade. 34 anos de idade, então não dá para me cobrar também. Não, tranquilo. Que fase. O Ivan, há quanto tempo você está no Patriotas? Então, a minha filiação no Patriotas se deu nos últimos momentos aí do prazo para se filiar para poder ser candidato. Então, o objetivo era entrar na política por uma questão de necessidade que o Brasil tem de uma política diferenciada. Então, eu me propus a fazer isso e estou filiado aí, me filiei esse ano. Foi uma conversa agradável com o presidente do Patriotas do Estado, que me deu liberdade de trabalho, que é mais importante. Quem que é o presidente do Patriotas do Paraná hoje? É o Nivaldo, também é candidato a deputado federal. O Ivan, você foi presidente da ACIS, Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena, também secretário de Indústria e Comércio da Prefeitura, tem já um currículo dentro do município, e para quem não conhece, o Ivan também é do ramo de alimentos, a pizzaria Clubinho, que agora ele está na Pizza da Tere, houve essa mudança, e é formado em administração de empresas. Esse currículo lhe capacita, lhe gabarita para buscar uma cadeira na Câmara Federal? Olha, o que eu acredito é que isso por si só não me gabarita. O que me permite foi 8 anos de estudo aprofundado sobre direito administrativo, direito penal, direito constitucional, visando o concurso da Polícia Federal, no qual eu acabei sendo aprovado na prova em 2014, fui para a academia de polícia, me formei agente de Polícia Federal, mas não estou atuando porque numa das fases eu reprovei. Como é essa formação a que você se refere com bastante orgulho até? Como é que é todo esse processo preparatório? Ele é teórico, é prático? Me explica um pouquinho, até para a curiosidade das pessoas que assistem a gente. Olha, eu digo que mesmo eu não estando atuando, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, porque a formação na Academia Nacional de Polícia é uma das melhores do mundo, a melhor da América do Sul, e, sem dúvidas, o conhecimento que eu tenho, tanto em prática, seja de tiro, de primeiros socorros, de abordagem, de entender o comportamento de um criminoso ou de alguém que não é criminoso, isso me fez crescer bastante. Mas o que realmente contribuiu foi entender o arcabouço jurídico que administra o Brasil, aquilo que ajuda e que prejudica no dia a dia. Vamos começar aqui pelo Estado do Paraná, assim, para que você faça, na tua opinião, e para que os eleitores, os possíveis eleitores, entendam o que você pensa a respeito da nossa política estadual, porque nestas eleições nós vamos escolher também o governador, se permanece o Ratinho, se vem Requião, se vem outro candidato. Eu falo dos dois que aparecem, pelo menos, desponto aí nas pesquisas, o Ratinho com bem mais vantagem, pelo menos o que dizem as pesquisas, para buscar a sua reeleição. Você acredita que o Paraná está no rumo certo? Olha, eu acho que o Paraná, ou todos os estados do Brasil, eles têm erros e acertos. O governador Ratinho, ele tem apresentado um desempenho normal.
Ele não é aquele cara que fez algo estrondoso, aquilo que mudou radicalmente alguma coisa. Mas também não errou. Não errou em coisas essenciais, tal. Por isso que ele está com bons números nas pesquisas. A questão é Brasil, um panorama nacional para presidente. Qual é o posicionamento do teu partido ou Patriotas? Olha, o Patriotas, a princípio, é um partido de direita, um partido conservador, um partido que preza por valores que o presidente Jair Bolsonaro também defende. Então, eu, pessoalmente, entendo que o presidente Bolsonaro foi uma das melhores surpresas que eu tive. Eu tenho 50 anos de idade, faz 40 anos que eu me interesso por política, no começo por curiosidade, e eu digo, nesse tempo, eu não vi nenhum presidente tão preparado em dois aspectos, o conhecimento do país e, acima de tudo, os valores que ele defende. Então, acredito que essa é a minha posição e eu não abro mão disso hoje. Você acredita que essa defesa inconteste que o presidente da República faz, a que muita gente chama de afronta às instâncias superiores da Justiça e principalmente ao TSE em relação a uma contagem paralela dos votos além das urnas eletrônicas, tem uma opinião formada a respeito disso, Ivan? Olha, a minha opinião, e é a opinião que eu acredito que deva ser respeitada, não por mim, mas por todo brasileiro, é que se há dúvidas, tem que, em primeiro lugar, se tirar as dúvidas. Você não pode deixar dúvidas sobre a única ferramenta que o brasileiro tem para mudar o seu país. Vou voltar aqui para a minha Câmara. A oposição acusa, digamos assim, o Bolsonaro, que é o presidente que você defende, de ser muito radical em alguns assuntos, né? Digamos assim, contra as minorias, contra a questão da homossexualidade, quanto a vários aspectos aí, os movimentos sociais, sem terra, Lei Rouanet, os artistas, muitos bravos com o presidente Bolsonaro. Isso, você acredita que tira voto dele ou dá voto para ele na próxima eleição, a tentativa da reeleição dele? Olha, eu acredito o seguinte, tem dois tipos de pessoas no mundo, não só no Brasil. As que trabalham, produzem riqueza, querem ter o seu direito a ter a liberdade, a poder trabalhar, cuidar da sua família. E tem uma outra classe de pessoas que se aproveitam da riqueza produzida por essas pessoas. Se eu fosse dizer assim, no Brasil, quanto que é? Eu digo que é 5-1. E essas pessoas vivem sem trabalhar, vivem muito bem, vivem de criar o caos na sociedade. E eu não gosto disso, por isso eu acho que o presidente, se não fosse... Eu entendo que alguns dias ele se excedeu, mas ele está com a razão, porque se ele fosse fraco, ele teria sido dominado, como todos os outros foram. E qual o mistério das pesquisas com o paralelo das ruas? Olha, você tem que ver quem paga a pesquisa. Há interesses em todas as áreas. Ninguém faz nada de graça. E o presidente ele deu um golpe muito forte no sistema bancário, com taxas de juros muito baixas sendo pagas durante um período muito grande. Isso deu um prejuízo enorme para os banqueiros. O próprio PIX foi algo que tirou dinheiro dos banqueiros. Só para você ter uma ideia, em 2020 tem um levantamento que só de taxas, os bancos, eu não digo não de juros que eles ganharam, taxas administrativas, eles faturaram 120 bilhões. Se você comparar que o Bolsa Família, na mesma época, custou 60 bilhões, eu digo que 5 bancos ou 20 famílias brasileiras ganharam mais do que 18 milhões de pessoas. Então, eu acho que eles têm razão de estar patrocinando pesquisas. Agora está liberado, pode tudo, pode mentir, pode falar a verdade. Eu concordo com o que eu vejo nas ruas. Vamos abaixar esse telefone aqui que estava para despertar. Eu acho que eu sei o que é, viu? Que eu tinha para me lembrar. Ivan, ainda dentro desse campo aí de pesquisa, de opinião pública, no que você se vale para buscar uma vaga na Câmara Federal? Porque você ficou assim, um tanto quanto perante, pelo menos, a comunidade local,
apesar do teu trabalho na pizzaria, do trabalho que você já fez lá atrás, um tanto quanto anônimo. Como é que você vai expandir a sua campanha para tentar, se confirmar a sua candidatura a deputado federal, porque agora é na condição de pré-candidato, para tentar chegar num número razoável de voto e chegar na Câmara Federal? Olha, o que eu tenho para dizer para a comunidade santalenense e paranaense é o seguinte: se nós não tivermos a capacidade de assumir a nossa responsabilidade enquanto cidadãos, nós nunca teremos um país decente. Nós entregamos sempre a responsabilidade para o outro, e essa é uma responsabilidade que é nossa. Você jamais deve achar que o outro vai ser eleito para resolver o teu problema. Então, além do conhecimento das propostas que eu tenho, que eu vou divulgar no meu site e nas redes sociais, em todo o Paraná, eu vou patrocinar isso, quero chegar o mais possível nas casas das pessoas, eu quero despertar na pessoa a capacidade que ela tem e uma vontade que ela deve ter de participar da política. Todo político é eleito e some. A minha primeira obra que eu vou fazer, a primeira atividade que eu vou fazer, é criar um meio de comunicação entre eu e os brasileiros. Porque eu quero que cada brasileiro entenda o real teor de cada lei que é aprovada na Câmara dos Deputados. E que ele dê opinião, que ele participe, e não fique apenas dizendo: olha, eu elegi esse cara e esse cara agora está fazendo coisas que eu não concordo. Eu gostaria de saber qual é o candidato aqui no Paraná ou no Brasil que realmente se compromete a conversar com a sociedade, porque é isso que faz a diferença. Agora, é necessário também que a sociedade ela queira conversar, porque, na verdade, é muito fácil você eleger o cara e abandonar o cara também. Com relação ao aspecto de punibilidade de um mal político, se você for eleito, você vai ter alguns direitos, como o fórum privilegiado, a imunidade parlamentar. Você tem algo a dizer a respeito dessa situação que, às vezes, incomoda até a própria população na avaliação dos políticos? A impunidade é o pior mal da sociedade brasileira, tanto no dia a dia do criminoso comum quanto dos políticos. Em relação ao fórum privilegiado, eu acredito que essa é uma aberração política criada para deixar o político inimputável. Inimputável não, é inalcançável do ponto de vista da lei. Eu sou contra, eu acho que o fórum privilegiado, que é o fórum prerrogativo de função, ele só poderia ser ativo no caso do presidente da República, por uma questão lógica, ele tem que ter isso, porque senão ele ficaria louco. Alguns juízes, no momento em que estivesse julgando uma causa em que ele invocasse esse instituto e não fosse automático, porque tem muita gente que, aliás, todas as pessoas que têm essa prerrogativa acabam fazendo uso dela para coisas, às vezes, ilícitas. Ivan, a questão da economia brasileira, a gente vê aí o esforço que se faz, os números até são razoáveis em função de tudo que aconteceu no mundo, e não só por causa da pandemia, mas eu não sei se a pandemia que gerou também essa crise mundial, guerra lá, o Brasil está indo razoavelmente bem. O poder aquisitivo da população está mais baixo, isso pesa contra o presidente da República, as pessoas não compram mais com o mesmo dinheiro, até comparativamente com o salário que ganhavam no início do mandato do Bolsonaro e agora. Então, para você, dentro da tua campanha, como é que você vai traçar esse paralelo entre a defesa da candidatura do Bolsonaro, de direita, como é o Patriotas, e essas dificuldades econômicas enfrentadas? Há uma explicação lógica para tudo que está acontecendo que não seja privilégio do Brasil? Olha, na verdade, o que a gente percebe é o seguinte: há um aspirador de dinheiro no Brasil. Se chama governo federal e sistema bancário. A inflação ela é causada pelo excesso de moeda. A princípio, esse é um fenômeno monetário que ocorre naturalmente desde que o Plano Real foi lançado. Agora, nós estamos vivendo um período diferente. Há 5 ou 6 anos atrás, houve um recrudescimento das políticas visando
fontes renováveis de energia no mundo inteiro. A energia verde. A Alemanha tentou, conseguiu, hoje ela está ferrada, porque ela viu que ela depende de combustível fóssil muito mais do que pensava. A partir do momento que se colocou um plano de energia limpa, as empresas petrolíferas ao redor do mundo inteiro pararam de investir na produção, no refino e no fornecimento de energia. Por quê? Porque estava se vendo que no futuro não ia ter. Por que eu vou investir em algo que no futuro não vai valer a pena? A guerra veio, a pandemia veio, a cadeia de produção mundial diminuiu, ao mesmo tempo os bancos centrais do mundo inteiro colocaram muita moeda na economia, muito mais moeda com menos produção, obviamente sobra dinheiro, sobrando dinheiro, há inflação. Então, aquilo que você comprava com R$5, agora tem R$10 disponível. É óbvio, vai haver inflação. Além disso, a cadeia de produção diminuiu e agora nós estamos com a guerra da Ucrânia. Essa guerra trouxe um caos, porque além da China estar com o porto fechado, com a produção fechada, que é o maior fornecedor de produtos no mundo, aí você tem um corte no fornecimento de energia. Obviamente, já havia uma inflação causada por excesso de moeda, agora está por escassez de oferta. Então, isso é uma combinação bombástica. E o Brasil está saindo excelentemente bem, porque o Brasil está diminuindo os custos no máximo que ele pode. Agora, milagre não dá para fazer. Ivan, para nós arrematar o programa em tópicos um pouquinho mais acelerado agora, em razão até do nosso tempo, não vai faltar oportunidade para a gente conversar mais e, de repente, especificamente em algum norte que você se encaminhe na sua campanha para a Câmara Federal. Eu gostaria que você falasse rapidamente sobre a questão de educação, sobre a questão de família e essas liberdades que estão postas aí à baila na discussão da sociedade, na mídia e principalmente nas redes sociais com relação às minorias, homossexualismo, feminismo, essa indignação, indignismo, como você coloca, né, dentro da sociedade. Eu gostaria que você fizesse um arremate com esses 3 assuntos, se for possível. Então, a questão família, olha, são valores incontestáveis. A família é o primeiro núcleo da sociedade. E quem tem família tem amor. Quem tem amor não se deixa ser enganado tão fácil. Então, é por isso que, às vezes, quando uma pretensa ditadura quer se instalar num país, ela começa a dizer que valores familiares são desnecessários, ela começa a jogar classes de pessoas umas contra as outras. E o pior de tudo, quem patrocina tudo isso somos nós. O dinheiro do meu imposto, o dinheiro do imposto do contribuinte é usado para, muitas vezes, patrocinar programas em televisões que denigrem a família, sexualizam as crianças, fazem um contraste entre as pessoas homossexuais e heterossexuais, entre brancos e negros. Isso está mais que visto. E isso, infelizmente, no Brasil, é algo real que as pessoas não se tocaram ainda. Isso está acabando com a nossa sociedade. Os Estados Unidos estão acabando com a sua sociedade por causa disso. A maior economia do planeta vai sofrer nos próximos 5 anos algo que nunca sofreu. E é por causa da questão cultural. Então, são valores incontestáveis. Eu sou contra a escola que ensina política ideológica. Eu sou contra você patrocinar programas que desvalorizem a família e os valores judaico-cristãos. Eu sou contra tudo isso. Eu não sou contra as diferenças, muito pelo contrário, eu as respeito, só que elas estão sendo usadas para criar o caos na sociedade e muitas vezes elas não percebem. Tá certo. Gostaria de agradecer muito meu amigo Ivan Zrotzinski. Eu não vou acertar direito, eu tenho que treinar um pouquinho mais para falar esse nome. O nome de guerra, digamos assim, da candidatura vai ser Ivan Patriota, porque é como eu me sinto. Ivan Patriota. Já tem o pré-número, já ou não? Não ainda discutimos isso não tem, ainda. Né? Está tudo em discussão ainda. Tudo em pré ainda, isso, né? E a possibilidade assim, do Patriota fazer quantos deputados federais? Aqui no Paraná queremos fazer pelo menos 2. Dois deputados federais. Isso. E você tem um puxador de voto, assim?
Talvez a minha grande vantagem é essa, nós não temos nenhum grande puxador de votos, nós temos pessoas que têm uma quantidade de votos razoável. Então, com uma quantidade menor do que os outros partidos que têm esse puxador de voto, talvez o Patriotas tenha mais viabilidade nesse sentido. Exatamente, foi essa a minha escolha, justamente porque eu entendo a limitação da minha campanha. Muitíssimo obrigado pela entrevista, um grande abraço, sucesso. Eu que agradeço a oportunidade e desejo sucesso ao teu programa também e a todos os santalenenses. Obrigado.